Fala pessoal, Dancast na área aí, acontecendo já a nossa segunda edição aqui para você, e hoje na companhia do nosso querido e pastor Admar, da igreja, a primeira igreja batista do Betânia. Pastor Admar, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast, no nosso primeiro podcast assim oficial, assim, já com a presença do senhor aqui para tratar de um tema que é um dos nossos temas principais aqui, que é a espiritualidade, vida ministerial, algo que engloba 100% aí uma vida com Deus. E nós temos a honra de receber o senhor aqui conosco na nossa segunda edição aqui. Daniel, a honra é minha, né, de poder participar desse projeto, né, que está iniciando e com certeza será, né, um projeto com muito sucesso. E é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigado, uma alegria enorme estar aqui com o pastor. E nós vamos ter a honra de ouvi-lo fazer uma oração para a gente começar o nosso primeiro bloco aqui. Amém. Vamos pedir ao Senhor que conduza, né, esse trabalho e que tudo seja para a glória dele. Amém. Pai querido, nós louvamos e bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Neste momento, nós rendemos graças ao Senhor pelo cuidado que o Senhor tem tido para conosco. E pedimos ao Senhor que derrame graça sobre graça neste programa, ó Deus. Amém. Neste projeto que está se iniciando. O Senhor dê sabedoria àqueles que estão diante deste projeto, todos os que estão envolvidos, para que através desse podcast, o Dancast, possamos alcançar, ó Deus eterno, as pessoas que necessitam de esclarecimento acerca do reino de Deus. É a oração que nós fazemos, já agradecendo ao Senhor por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor, muito obrigado por essa oração. Eu acredito que vidas vão ser tocadas através desse nosso primeiro bloco, segundo bloco e terceiro bloco. São 3 blocos aqui, exclusivo para você aqui, junto com o pastor Edmar. Pastor Edmar, existem algumas perguntas baseadas na vida espiritual e a gente vai começar com o primeiro bloco hoje com o tema O Chamado Ministerial. Amém? Amém. Pastor, é o seguinte, como foi aí o seu primeiro contato com a fé? Bom, Daniel, eu posso dizer que nasci num lar evangélico, né? Eu, quando criança, lembro de ir à igreja com a minha irmã mais velha, e quando eu tinha possivelmente entre 15 e 16 anos, a minha irmã, que me levava à igreja, ela faleceu. Sim. Então, dos 15 até os 24 anos, eu perdi toda a referência que eu tinha de família, e até mesmo essa referência bíblica, né, da igreja e tudo. Então, eu me desviei da fé. E aos 24 anos, eu tive meu real encontro com Cristo, né? E foi quando realmente eu abri o meu coração e deixei Jesus, né, me curar, me libertar. Amém. Então, desde os 24 anos, eu estou com 56, que eu sirvo ao Senhor. Uau, que tremendo, coisa maravilhosa. E assim, nesse meio período, como o senhor se sentiu que tinha um chamado ministerial assim? Pois é, Dani, quando eu tive esse encontro com Cristo, foi algo assim maravilhoso. Eu fui uma pessoa que eu sofri muito, tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Eu perdi minha mãe com 5 anos de idade, a minha irmã mais velha casou, né? Eu sou de Abaeté, veio para Belo Horizonte e me trouxe. Sim. Ela era da Assembleia de Deus, então eu frequentava ali a Assembleia de Deus com ela. E a partir dos 15 anos eu fui morar sozinho, fui para a rua, eu usei droga, me prostituía, tive uma vida assim terrível, sem nenhuma referência. Mas eu estava já com 24 anos e me sentindo uma pessoa assim muito solitária, né? Tempos em tempos eu tinha crises onde eu ficava assim muito revoltado com Deus, algumas vezes nas minhas, não vou nem dizer oração, mas nos meus discursos com Deus eu dizia que Deus não existia. E se ele existisse, ele era imparcial. Por quê? Porque tantas pessoas têm a sua família, né? Tem ali os seus pais, tem o seu lar, tem as coisas, e eu não tinha. Eu morava sozinho. Meu pai morava no interior, mas ele tem tinha, né, uma outra família, ele faleceu há pouco tempo. E eu me sentia uma pessoa assim, só,
sem família. Isso, em tempos, causava uma revolta no meu coração. E é uma revolta com Deus. Sim. Mas quando eu fui convidado a ir a uma igreja por um amigo, e ali o pastor que estava ministrando a palavra, o pastor Venâncio, ele falou daquilo que eu estava vivendo, né? Aquela palavra que vem do Espírito, Direcionada, né? direcionada de Deus ao coração, Glória a e Deus. aquilo me quebrantou muito. Por quê? Porque nesses momentos de solidão, principalmente à noite, eu tinha crises de choro. E às vezes eu chorava e aquelas lágrimas molhavam ali o travesseiro. Então eu virava o travesseiro, procurando uma parte seca ali, né, da fronha do travesseiro, para que eu pudesse dormir. E uma das coisas que Deus falou comigo, nesse encontro que eu tive com o Senhor ali, através da palavra, foi a palavra de Deus. Uma das coisas que eu senti o Espírito Santo de Deus falando de uma forma muito clara. Porque quando eu chorava e molhava o travesseiro, eu dizia que eu não tinha ninguém, que eu era uma pessoa solitária, que Deus não existia. Mas naquela noite o Senhor disse para mim, olha, nas noites em que você molhava o travesseiro, eu estava contigo. Uau. E foi algo tremendo, porque só eu e Deus sabia que eu molhava o travesseiro com as minhas lágrimas. Meu Deus. Então isso foi muito marcante. Eu me senti amado por Deus, eu me senti que Deus tinha algo muito grande a fazer na minha vida. E foi a partir daí que eu senti essa vocação de servir a Igreja de Cristo, né? Servir a Cristo e a sua igreja. Amém. Né? Então, acho que uns 2, 3 meses depois dessa confissão de fé, eu já estava trabalhando como diácono na igreja. Que maravilha. Começando ali a servir a igreja, a lavar o banheiro, a recepcionar as pessoas ali, né, na porta da igreja. E eu sempre fiz isso com muita alegria, com muita paixão, com muito amor. Amém. Então, comecei ali como diácono. Né? E depois de alguns anos, eu fui ordenado a presbítero, né? Já era como um pastor auxiliar. Sim, sim. E em 2011 para 2012, eu fui ordenado a pastor. Né? E hoje eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista aqui do Betânia, né, com muita alegria e seguindo, né, com os desafios e tudo mais que Deus tem, né, nas nossas vidas. Que maravilha! Assim, quem olha para o Senhor não imagina esse período de escassez antes da conversão. Assim, Sim. A gente já está acostumado com muita gente de ver e comentar o quanto a vida foi transformada, mas se a gente olha para o Senhor, você fala assim, não, esse nasceu num lar cristão, mas não sabe dos bastidores, né? Do que aconteceu anteriormente para que o Senhor pudesse se tornar a pessoa que o Senhor é hoje, um homem de Deus que o Senhor é hoje. Isso, de fato, assim, traz muita alegria ao meu coração e eu acredito que vai trazer muita alegria para o coração das pessoas ao saber disso. Mas quem olha para o Senhor assim fala assim, realmente parece que nunca viveu o que o Senhor está comentando agora, de verdade. E algo me chamou a atenção, pastor, na sua fala a respeito de quando você sentiu realmente o que é ser amado. E isso me trouxe uma reflexão muito grande, porque eu vivi algo esse final de semana relativamente a isso. Isso me despertou. E não tem nada mais satisfatório do que você se sentir amado pelo Senhor. É verdade, né? Isso é algo maravilhoso. Uma das coisas que tocou muito ao meu coração é entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aleluia. Entender que tudo aquilo foi por amor. E é um amor que é inexplicável, a gente não consegue, né? A única coisa que pode explicar esse amor é porque Deus é amor, né? Ele é o amor. Sim. Então, uma das coisas que realmente marcou a minha história, eu creio que a história de todo cristão verdadeiro é o amor de Deus. Amém, glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso. Incrível, gente. Olha, a história do pastor, assim, já está sendo algo incrível aqui para a gente poder comentar, né? Essa parte do amor de Deus aqui é imprescindível. E tem uma outra pergunta, pastor, que eu queria comentar com o senhor a respeito. É sobre, assim, nessa caminhada, quando o senhor ingressou, foi ordenado a pastor, houve um momento decisivo que passou pela sua cabeça, algo assim como sombra de variação, em pensar em desistir na caminhada, algo assim desse tipo? Não, Dani, a
A vida da gente, a vida do cristão, é uma vida de muitos desafios, né? De muitos É dia desafios, por dia, né? dia após dia. São muitas lutas, né? E a palavra de Deus, ela prepara o cristão para isso. Oh, glória a Né? Quando Deus. Jesus diz que no mundo, né, vós tereis aflições, e quando você também estuda, analisa a própria história da igreja, você vê que é uma história escrita por sangue, sangue de mártires. Então, ser cristão não é um parque de diversões, não é você viver numa bolha protegida de todos os males, não é isso. Isso não é vida cristã. Entendi. Eu creio que o povo cristão deve ser o povo mais preparado na terra para enfrentar os desafios. Glória a Deus. Então, na por isso. minha vida cristã, quando eu tive esse encontro com Cristo, foi algo que eu entendi qual o verdadeiro valor das coisas. E você entender que o seu maior tesouro não é os seus projetos pessoais, mas é o seu nome escrito no reino de Deus. Amém. Quando você entende, começa a valorizar as coisas que são espirituais, você passa a estar preparado para os desafios. Na minha vida, nada foi fácil. Às vezes as pessoas podem ver hoje o pastor Adimar e achar assim, tudo para o pastor Adimar foi fácil, mas é importante a gente sentar, contar o que realmente foi a minha vida, tem sido a minha vida, para entender. Tudo para mim foi muito difícil. E a gente pode falar, né? Eu, por exemplo, quando casei, né? Quando queríamos ali com o projeto de ter filhos, eu descobri que eu era estéril. Então, tudo na minha vida foi assim milagres, foi dependência de Deus, né? Então, o que eu entendo é o seguinte, que quando nós vivemos essa espiritualidade, a verdadeira espiritualidade, que é, na verdade, o nosso conhecimento de Deus, a nossa intimidade com o Senhor. Por exemplo, John Wesley foi um grande homem que dedicou muito da sua vida, dos seus bens, às obras sociais, Sim. a cuidar dos menos favorecidos, a pregar o evangelho. E anos depois, ele teve uma experiência, né? Foi numa quarta-feira, às 9h30 da manhã de 1738. Ele estava ouvindo uma pregação, uma exposição do livro de Romanos e um comentário de Martim Lutero sobre o livro de Romanos, quando ele experimenta uma experiência que ele chama de coração aquecido. Seu coração se aqueceu. E já era um homem de Deus, um homem que valorizava a graça, que lutava com as suas dificuldades, mas entendia de forma muito clara o seu chamado e a sua vocação. Então, ele teve essa experiência que o impulsionou mais ainda a servir ao Senhor, né? Mesmo diante de todos os desafios e as dificuldades que ele tinha. O que eu quero dizer contando essa história, né? Dessa experiência do coração aquecido? É que nós conhecemos ao Senhor dia a dia. E essa dependência é muito importante. E conhecer a Deus é intimidade. Amém. Né? O conhecimento, na perspectiva grega, é de contemplação, de você ver algo. Você pega uma Bíblia e você vê, né, ela que é quadrada, ela tem essa cor e tal, e você conheceu esse objeto. Mas o conhecimento, dentro da perspectiva hebraica, é uma intimidade. Sim. Né? Por isso, quando a gente vê e fala assim, olha, Eva conheceu Adão, ou Adão conheceu Eva, conheceu e teve, né, Caim. Depois, né, Adão conheceu Eva e teve Abel. Né? Então, sim, conhecimento na Bíblia tem a ver com intimidade. Então, a verdadeira espiritualidade do cristão é a intimidade com o Senhor. É nessa intimidade que nós vamos conhecê-lo dia a dia. E é essa intimidade que nos dá a capacidade de enfrentar as dificuldades, as lutas, sem nenhuma crise. Uau, as dificuldades na vida do cristão é para ele amadurecer, para ele glorificar a Deus. Porque em qualquer situação que o cristão viver, que ele passar, ele está com o Senhor. Amém. Não é isso? Nós temos uma promessa que, para mim, é uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia. Quando Jesus disse, eis que estarei convosco até o fim dos tempos, sim, dependendo da tradição. Mas essa presença do Senhor ao nosso lado, né? Como aquela passagem ali dos discípulos, né?
a caminho de Emaús, Sim. desiludidos. O Senhor morreu, né? O libertador de Israel, e frustrados com a morte de Cristo, e Jesus caminhando com eles e falando com eles das Escrituras, das promessas. Então, é Amém. essa palavra de Deus, essa comunhão que nos fortalece. E não tem crise, não tem esse negócio de, eu estou desanimado. Não, que isso? Se você tem essa intimidade, busca esse conhecimento, está alicerçado na palavra de Deus, querido, olha, a gente segue adiante e as lutas e as dificuldades nos fortalecem. Amém. Glória a Deus por isso. Então, hoje o senhor recomenda isso para quem está nos assistindo agora, nesse momento, tipo, que essa questão de, eu tô fraco, eu tô desanimado, tudo se baseia em um resultado comum, ou melhor, um resultado espiritual, um conhecimento, tipo conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor, estar mais próximo de Deus para enfrentar os desafios, porque o que mais a gente lidar hoje assim, no dia a dia, corriqueiramente com pessoas, elas dizendo, eu desanimei, estou desanimado, preciso disso, preciso daquilo, pessoas que estão capengando na fé, na espiritualidade. Então, o recomendar do Senhor hoje para isso se baseia em um conhecimento pleno com Deus, aonde essa crise não se torne crise, se torne algo que se torne uma referência de Deus para nossas vidas, para nos fortalecer. Olha, Dani, principalmente isso, né? A gente tem tido contato com muitas pessoas, tem conversado, tem ouvido muitas pessoas, crentes novos na fé, Sim. crentes já mais antigos. O que a gente percebe é que aquelas pessoas que têm o hábito de ter um devocional com Deus, leitura da Glória a palavra de Deus. Deus, Bíblia, Evangelho, cartas paulinas, essas pessoas que têm um cotidiano de oração, essas pessoas são fortalecidas na sua fé. E elas não desanimam diante das dificuldades. Agora, nós temos um problema sério nos dias de hoje. As pessoas colocaram em desuso a leitura da palavra. As pessoas colocaram também a oração em desuso. Então, poucas pessoas hoje têm essa prática da leitura e da oração. Então, nós vivemos uma crise muito grande no meio evangélico. Por quê? Porque hoje, não estou fazendo assim uma crítica diretamente, mas a gente precisa falar sobre isso. O evangelho que é pregado aí parece que é um outro evangelho. A gente encontra muitas pessoas dizendo assim, vão na minha igreja. E o que é igreja? A palavra eclesia é chamados para fora. Sim. Então, o Senhor nos chamou para levar o evangelho. Então, eu não tenho que encontrar com as pessoas e dizer assim, olha, vai para a minha igreja. Eu tenho que encontrar com as pessoas e anunciar Jesus. Eu sou a igreja. Amém. Né? Não a igreja indivíduo, porque também quando nós falamos de igreja na Bíblia, nós não estamos falando de um indivíduo. Nós estamos falando de um grupo. Por isso, aquela pessoa que é desigrejada e costuma dizer eu sou a igreja, ele está errado. Igreja é um conjunto de pessoas. Ali Perfeito. Não se fala na Bíblia em nenhuma parte aqui, igreja no singular. Entendi. Então, as pessoas elas estão indo para a igreja e não estão recebendo um alimento sólido, não estão sendo confrontadas a ser um cristão verdadeiro, a realmente abrir mão das práticas mundanas e passar a ter a Bíblia como seu manual de vida, como a sua regra de fé. Então, nós percebemos hoje... É uma bula, né? Exato. Nós percebemos hoje pessoas muito fracas porque muitas igrejas têm pregado um evangelho, assim, vamos dizer assim, Papai Noel. E nós temos que confrontar as pessoas, porque são essas pessoas confrontadas que realmente serão desafiadas a vivenciar a palavra, né? Uma teologia prática de anunciar as boas novas. Então, é isso que nos fortalece. Amém. Né? Então, você passa pelas crises dando glória a Deus. Amém. É o louvor do Lázaro. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Ô, pastor, é interessante essa nossa conversa, esse nosso comentário, porque quando a gente fala de ministério, né, existe o primeiro ministério, a família. É verdade. E assim, a sua conversão foi
durante ou depois, como é que aconteceu? Você já era casado, ou casou após? Como foi isso? Pois é, eu tive esse encontro com Jesus com 24 anos de idade, solteiro, Aham. né? Como eu disse para você, com aquelas crises de solidão. E uma das coisas que, nos meus momentos mais sóbrios, que eu pedi a Deus era uma família. Eu queria ter aquilo que eu não tinha, né? Geralmente Uhum, esse é o nosso desejo, né? Ter o que uhum. não tem. Então eu sempre pedi ao Senhor uma família. E logo quando eu comecei a frequentar, né, essa igreja onde eu tive um encontro com Cristo, eu conheci a minha esposa, Rosângela, né? Estou casado com ela há 34 Que anos, bênção, 33 que anos, né? Nós vamos bênção. fazer esse ano, 33 com a mesma mulher, né? Porque tem Glória a muito pastor Deus. aí que somando, né, dá 33. Mas, então nós temos 2 filhos, né, graças a Deus, que é o Rafael hoje com 32, o Gabriel com 22. O Rafael, como né, eu tinha dito no início, eu e Rosângela, quando fomos fazer os exames ali, né, que ela planejando ter filho, descobri que eu não poderia ter. Então, o Rafael, nós adotamos o Rafael com 9 anos de idade. Que É um coisa filho linda, muito amado, um gente. filho que Glória a cuida de Deus. mim, que cuida da mãe. É uma bênção, um presente de Deus na minha vida. Hoje ele está Glória a com 32 Deus. anos, né? Já me deu uma netinha, que é a Cecília, e vai me dar mais um netinho Que agora, que é bênção. o Rafael, o Rafinha, que Então, está, eu acho que com 5 ou 6 meses de então a galera tá gravidez. crescendo, a família crescendo. Exatamente. E o Gabriel, que é um milagre de Deus nas Oh, nossas glória a vidas. E aí já Deus. é um outro testemunho longo, né? Graças a Deus. O Senhor é muito bom. Deus, ele nos dá muito mais do que nós merecemos. Por isso é necessário, né, essa entrega, servir ao Senhor de verdade e vivenciar aquilo, né, que ele diz ali no livro de João aos seus discípulos, Sim, né? Não fosses vós que me escolhestes, né? Mas eu eu escolhi escolhi a a vós, voz. vos designei, né? Para que vades, deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo aquilo que pedis no meu nome, eu vou-lo conceda. Eu tenho vivenciado isso, sabe, Daniel? Amém. Servindo ao Senhor sem pedir. Mas às vezes Deus sabendo das minhas necessidades, né? Às vezes o pedido nem chega ao coração e Amém. Deus já está respondendo, já está abençoando. Pastor, muito me alegra essa confiança em falar de Jesus, porque o que mais está tendo hoje, nesses últimos tempos, são pessoas inseguras em falar do evangelho. E o senhor citou um versículo, né? Qualquer evangelho que não seja o meu, Paulo diz isso, né? Uhum, Seja anátema, não é isso? É o sim. próprio Paulo ou Jesus que diz isso, pode me corrigir. Uhum. É, então, ou seja, essa presteza em dizer, né, de Jesus com tranquilidade, com firmeza e com segurança me inspira nesse nosso comentário, viu? Uhum. Eu me sinto muito feliz em poder entender e saber que tem pessoas que preservam a segurança em Cristo e saber que Ele está acima de qualquer coisa. Glória a Deus por isso, né, Dani? Não quer dizer que a gente não passe por lutas e por Entendo dificuldades, né? perfeitamente. Mas essa confiança, ela deve ser demonstrada justamente nesses momentos de dificuldades, Sim, né? sim, sim. E a confiança é algo extraordinário na nossa caminhada e não pode É. faltar. Pastor, a preparação teológica, como foi essa preparação espiritual, teológica? O que o senhor carrega de bagagem, trazendo aí para os seus ensinos dentro da palavra? Uhum. Como é que as pessoas têm recebido isso? Como foi isso? Pois é, Dani, eu tenho aprendido muito com o Senhor. E quando eu me converti, com 24 anos, né, que eu fiz a minha confissão de fé, aos 24 anos de idade, eu tinha a sexta série. Tive uma vida muito difícil, tive que trabalhar, trabalhava desde os 15 anos, naquela época eu não tinha condição de estudar e de trabalhar, e estudei até a sexta série. Mas quando eu tive senti no coração esse chamado, essa vocação, a primeira coisa que veio ao meu coração que eu precisava estudar. Então, com 24 anos, né, logo depois eu já estava casando, um ano depois, já estava casando e entrando para a escola. Fui fazer a sétima, a oitava, o primeiro ano, o segundo ano. Por quê? Porque eu entendi assim, se eu tenho um chamado de Deus, se eu me sinto vocacionado, eu preciso me preparar para isso. Sim,
tem um caminho que precisa ser percorrido, ainda que muitas pessoas procurem um atalho, né, pulam ou querem pular uma etapa, e eu fui então fazer faculdade. Então eu me formei em teologia na Faculdade Isabela Hendricks, já tinha feito um curso, um seminário, achei que foi insuficiente, fui fazer faculdade e formei no Isabela, estou fazendo a minha segunda faculdade agora pelo Instituto de São Paulo, que é a Teologia Reformada. Então o senhor está continuando fazendo. O conhecimento é algo contínuo na vida principalmente do pastor, Incrível, na vida de todos nós. Incrível. Né? Mas principalmente na vida do pastor. Eu tenho certeza que você, Daniel, como pai, como esposo, não levaria um filho ou deixaria sua esposa ir no médico sem saber que aquele realmente é um médico formado em medicina. Exatamente. E o pastor, ele tem a obrigação de ter uma formação teológica. Por causa dessa questão de muitos líderes, muitos pastores não irem para a escola estudar, nem fazer uma faculdade teológica, que nós percebemos muitas heresias sendo pregadas nos dias de hoje, por falta de conhecimento. Né? A gente vê na história bíblica Davi. Davi era um jovem muito novo, talvez aí com entre 15 e 17 anos, né? Ele foi ungido rei de Israel por Samuel, mas a coroa veio sobre a cabeça dele muito tempo depois, porque ele foi ser preparado. Então, a minha caminhada como pastor, minha caminhada teológica tem sido assim. É um aprendizado todo dia. A gente não pode achar que eu sei tudo, eu não preciso estudar, não. Deus está sempre nos trazendo algo novo através das ferramentas, da ciência, né? A teologia é uma ciência muito importante que nos oferece as ferramentas necessárias para o conhecimento bíblico, para o estudo bíblico, para uma boa pregação expositiva. E então, interessante, não precisa ser só pastor para isso, né? Pode ser um membro que queira, de fato, ter um conhecimento. Porque são vários os ministérios. Exatamente. Né? Hoje, parece-me que as igrejas ou as pessoas sintetizaram tudo no pastor. Né? Parece que o auge da vida espiritual é ser pastor. Né? Eu até acho que as pessoas não têm consciência de como é difícil. Entendi. Senão, talvez não teríamos tantos candidatos. Verdade. Mas existe o mestre. O professor de escola dominical. Sim. Né? O nosso professor de escola dominical hoje, ele tem graduação e pós-graduação em Novo Testamento. Então, ele é mestre, é um ministério ser mestre. E nós precisamos de mestres. Então, nós precisamos, como você diz, um membro. Opa, eu quero me preparar, eu quero ser um mestre na igreja. Eu quero ser um professor de escola dominical. Né? Eu quero dar um curso na igreja. Então, o conhecimento é indispensável. Amém, amém. Então, se você quer ir para o pastoreio aí, querido, deseja um ministério na igreja, um conselho básico do pastor Adimar: vá estudar. Com as minhas palavras, viu, pastor? Mas é isso mesmo. É claro que tem, né? Não só a questão do conhecimento, mas também de uma vida ilibada na presença de Deus. Perfeitamente. Né? Hoje talvez seja até necessário em algum momento, quando você receber um pastor na igreja, talvez até que pedir uma folha corrida, porque as pessoas hoje, infelizmente, tá uma crise moral, a gente vê tantos escândalos, né? Então, para ser pastor precisa ser uma pessoa realmente vocacionada, separada, né? Eu moro aqui nessa região, Daniel, há mais de 46 anos. Eu vim para cá com 7, estou com 56, né? Então, olha só, estou há 51 anos aqui no Betânia. E, graças a Deus, eu falo isso para a glória de Deus. Amém, glória a Deus. Né? Eu não tenho nenhuma dificuldade em falar em redes sociais, em mostrar as minhas redes sociais. Amém. Em andar pelas ruas aqui do bairro Betânia. Amém. Por causa do meu testemunho de vida. Eu falo, isso é para a glória de Deus, mas porque isso aí não estou contando vantagem, é uma obrigação de todo cristão. Excelente. Pagar quem ele deve, ser honesto. Excelente. Né? Ser fiel à sua esposa. Glória a Deus. Ser um bom pai. Então, essas questões também que nos preparam.
né, ter uma vida ilibada na presença do Senhor. Amém, pastor, amém. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas, né? Então, pastor, parabéns. Nosso primeiro bloco vai terminar por aqui. Esse é o pastor Edmar, da Primeira Igreja Batista do Betânia. Nós vamos deixar aqui, né, nos vídeos ou nos comentários aqui, o nome da igreja, os endereços, e em breve, daqui a pouco a gente vai estar falando mais sobre isso, mas nós vamos para o nosso segundo bloco, daqui a pouco a gente volta, tá bom? Segundo bloco aqui, junto com o pastor Admar, da Primeira Igreja Batista do Betânia. Pessoal, nosso primeiro bloco foi um sucesso total aqui, nós vamos entrar aqui no segundo bloco com o tema A Transição entre Ministérios. E, pastor Admar, como foi aí essas transições? Como começou aí a sua primeira experiência em liderar o seu primeiro ministério? Sim, Dani, eu fiquei numa denominação, né, anterior, Sim, por 24 anos. Foi nessa denominação que eu fiz a minha confissão de fé, né, uma perfeito. denominação que inclusive estava iniciando ainda. Permaneci lá por 24 anos. Né? Por questões teológicas, eu acabei saindo e nós fundamos o Ministério Comunidade Novo Ágape, que era uma comunidade teológica e missionária, né? Mas voltada assim, realmente para o ensino da palavra, o estudo bíblico. E há algum tempo atrás eu fui convidado, né, a ser o pastor titular aqui da Primeira Igreja Batista do Betânia. Foi muito tranquilo essa união, né? Que é algo que a gente não vê quase, né? Então foram duas igrejas que se uniram, né? Sim. Como eu fui convidado a ser pastor presidente, pastor titular da Primeira Igreja Batista aqui do Betânia, que até então chamava Igreja Batista de Betânia. Entendi. Né? Nós fizemos ali uma assembleia com a comunidade Novo Ágape, houve assim uma unanimidade, todos concordaram com essa transição, não poderia fazer sem ouvir a igreja, né? Sim. Primeiramente, quando eu recebi o convite, fui falar assim com a minha família, né? Minha família deu todo o apoio, depois nós reunimos a igreja e correu tudo bem. Fizemos uma assembleia aqui na Igreja Batista, então foi uma união muito tranquila, né? Com isso, a comunidade aqui do Betânia ganhou, né? Porque hoje, graças a Deus, estamos vivendo um tempo de crescimento, né? Muitas bênçãos que Deus tem derramado ali no nosso meio, uma igreja grande, já estamos com 2 cultos nos domingos, Glória né? a Deus. Para caber o povo. Temos procurado fazer um trabalho realmente ali voltado para o ensino bíblico. Perfeito. Então, graças a Deus, está tudo bem. Glória a Deus. Essa fase de transição, a gente sabe que existe vários desafios, né, pastor? Sim. E assim, quais foram os desafios mais marcantes, assim, na fase inicial, que o senhor denota, assim, que fala assim, nossa, eu achei que isso aqui ia ser tão difícil, mas você passou com tranquilidade e com êxito? Dani, nada acontece por um acaso. Eu creio fielmente que Deus ele dirige a nossa história. Deus Sim. ele dirige, ele é o Senhor da história. Oh, glória. Nada sai ao controle do Senhor. Né? Às vezes é muito comum a gente encontrar pessoas um pouco desesperadas, né? Há pouco tempo uma pessoa chegou perto de mim, pastor, cuidado com essa agenda 2030, com isso, com perseguição, com isso, com aquilo, e a pessoa estava assim, ansiosa, descontrolada. E eu disse para ela, falei assim, olha, você já estudou a soberania de Deus? Nós temos um Deus, que Ele é o Senhor da igreja, a igreja é dele. Nós temos que descansar, Amém. Descansar o nosso coração. E essa é uma das coisas que mais tem trazido conforto e controle à minha vida. Saber que nós temos um Deus que é soberano e que dirige a nossa história. Então, quando nós estávamos ali na comunidade Novo Ágape, com um projeto até de abrir uma escola, a igreja crescendo, nós não imaginávamos aquilo que Deus tinha ainda para fazer nas nossas vidas. Tínhamos ali vários projetos. Até que recebemos esse convite e começamos a orar, colocar diante do Senhor. E foi tão maravilhoso quando eu percebi que era Deus que estava dirigindo aquilo, né? Que nós não seríamos
mais a comunidade Novo Ágape, mas estaremos unindo com outro povo e fazendo com que, nesse momento, os nossos interesses, os nossos projetos ficassem em segundo planos. E Maravilha. então nós abraçamos aquilo porque percebemos que era Deus. Era o Senhor quem estava me colocando ali, porque Deus tem um projeto maior do que aquele nosso, né? Aquilo que nós literalmente uma estávamos visão do reino, né? Exatamente, né? Então foi assim algo maravilhoso em saber que era Deus. E aí nos tira qualquer insegurança, né? Quando eu vi assim, o Senhor está nesse negócio, Glória a então Deus. o coração descansou e as coisas foram acontecendo, porque uma transição é um desafio muito grande. Sim. Porque há questionamentos, há uma série de coisas que tem a ver com a adaptação. Nós tínhamos uma comunidade mais voltada para a questão teológica, no sentido de estudos bíblicos. Eu não era um pastor batista, né? Então fui estudar a história batista, a história dessa igreja. Eu levantei toda a história dessa igreja, de quando ela surgiu, né, em 77. Hoje, inclusive, nós estamos resgatando essa história, porque há uma historicidade muito linda. A igreja de 77? De 77, é a primeira igreja batista aqui do Betânia, tanto que, né, nós mudamos o nome. Né, passou de Igreja Batista de Betânia para a primeira Igreja Batista do Betânia. Tem uma história linda essa igreja, né? E nós estamos entendendo que agora, completando 48 anos, é um tempo novo para essa igreja, um tempo de crescimento, um tempo assim que tem nos deixado muito felizes. E essa transição, como impactou o senhor? Impactou tanto na parte espiritual, pessoal? Como que o senhor se sentiu nisso? Olha, Dani, eu tenho uma coisa comigo, não sei se às vezes é bom ou se é ruim, porque às vezes as pessoas até acham que eu vou falar, ficar eufórico, mas as coisas de Deus nas nossas vidas se torna normal ver como que Deus dirige as nossas vidas. Assim, o que me impactou, talvez foi assim, uma responsabilidade maior, uma responsabilidade de não agredir, através até das ministrações, talvez um povo que não estava ainda acostumado com aquele tipo de pregação, de exposição da palavra. Entendi. De mostrar para eles que nós estamos ali para somar, né? É um cuidado, vamos dizer assim, né? Além de uma responsabilidade. Perfeito. Mas no mais, assim, sempre com a segurança de que é o Senhor que está direcionando todas as coisas, isso nos tranquiliza. Né? Então, desafia mais trabalho, né? A partir de então, houve a necessidade de eu ficar por tempo integral na obra do Senhor, que é uma novidade para mim, né? Eu sempre fui pastor, sempre trabalhei numa empresa durante 27 anos, foi lá nessa empresa que eu adquiri os meus bens, né? E então eu estou numa situação muito confortável hoje, porque posso pastorear uma igreja, ficar por tempo integral, né? Ainda que, assim, algo que quando eu trabalhava, eu tinha uma qualidade de vida muito maior, né? Mas também hoje eu posso ter esse conforto de ter minha casa própria, ter os meus bens e poder ficar por tempo integral sem preocupar com questões financeiras. Entendi. Né? Não preciso, não ter aquela preocupação de pastorear pensando em salário, né? Então, Deus, nisso tudo, Deus preparou, né? Eu costumo dizer que as coisas, quando é de Deus, nos dá paz. É verdade. É literalmente isso que o senhor está falando. Exatamente. Muita tranquilidade, muita paz em ver que é Deus. Essa confiança nossa no Senhor e esse entendimento da soberania de Deus traz essa paz para os nossos corações, Daniel. Sim. Quando você vê que é Deus que está naquele local, então você descansa o seu coração. Sim. No mais é trabalhar, né? E isso é muito importante. Amém. O trabalho, ouvir as pessoas, o aconselhamento. As pessoas hoje querem, né, um ouvido emprestado, elas querem falar, né? E a palavra de Deus, ela nos traz essa segurança. Amém. A resposta está aqui. Tá não é o que aí. o pastor pensa, né? Eu um dia brinquei com uma pessoa dizendo assim, eu não tenho opinião própria. Que isso, pastor? O senhor não tem opinião própria? Eu disse, não. Desde a minha entrega a Cristo, a minha opinião é aquilo que está na palavra de Deus. Então, a resposta está aqui. Pastor, o que você acha disso ou daquilo? Vamos abrir a Bíblia?
É isso Oh, aqui que está aqui, né? Então a gente não precisa ficar construindo nada novo, teorias novas. Ah, vamos fazer um culto para fazer tal. Não, querido. É Bíblia, é palavra, é amor pelas vidas, é a dedicação. Não tem perfeito, segredo, não? perfeito, perfeito, perfeito. Pastor, nesse período de transição, assim, com a galera, né, a Batista, o povo, como que o senhor foi acolhido? A galera te recebeu, eh, assim, de imediato com tranquilidade? Isso foi um desafio também? Ô, Dani, é tão maravilhoso falar sobre isso, porque é claro que momentos antes ali da transição, né, alguns meses, o que a gente fez foi orar, foi colocar diante do É Senhor isso aí, os galera. desafios, né? A gente, é claro, não estava totalmente claro os desafios a enfrentar, né? Porque às vezes pode haver uma rejeição, né? Pode haver ali uma dificuldade qualquer. Então, o que eu fiz, né, juntamente com a igreja, com os pastores, né, não posso deixar aqui de falar, né, do pastor Jade, o pastor Charles, né, agora o pastor Leonardo Miranda, que está conosco. Amém. Então, tem o pastor João Batista, né, que já era pastor São na quantos Igreja pastores Batista. totais? Pois é, hoje nós somos 4, né? Era para Bênção ser 5, mas o demais. pastor Charles ele foi transferido lá para o Pará, né? Trabalha numa empresa na Vale. Sim, E então ficou aqui eu, o pastor Jada, né? O pastor João Batista e o pastor Leonardo Miranda. entendi. Então são homens que são uma bênção na minha vida, são pastores que são exemplo, que são apaixonados pelo Evangelho, são amigos, são colegas, e assim eu fico muito confortável e agradecido a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado ao meu lado para me Que ajudar. bênção, que Então, bênção. se foi desafios sempre aparecem, mas a gente já está acostumado com isso. Então, não houve assim novidade. E a igreja me abraçou. Então, hoje eu Amém. vejo as pessoas, porque o que a igreja quer hoje, Daniel, é ver as coisas acontecendo. Se você é membro de uma igreja e você está ali sendo alimentado pela palavra, você é abraçado pela liderança, você é cuidado. E as pessoas veem pessoas chegando, a igreja em crescimento. O povo está feliz. Perfeito. Então, o que eu tenho visto lá hoje é uma alegria muito grande, tanto do pessoal que chegou comigo, do que com aqueles que ali estavam, porque estão vendo hoje uma igreja maior, uma igreja cheia, os cultos cheios, né? Palavras muito abençoadas e um louvor também, que é uma bênção. Né? Então, assim, se era uma igreja pequena, hoje é uma igreja grande. Então, tem Amém. 4 pastores, né, para cuidar do povo. Né? Nós temos lá 4 equipes de louvor, Uau, uma por mês, né? Quase. Então, assim, exatamente. Deus tem nos abençoado grandemente e nós só temos que agradecer o Senhor. Perfeito, pastor. Então, essa fase aqui do segundo bloco, a transição ministerial, é algo muito poderoso também, que a gente precisava saber, né? Sim, Porque tem pessoas que fazem esse tipo de transição, tem pastores que fazem esse tipo de transição, e assim, até mesmo para as pessoas entenderem que talvez não é tão desafiador quando ela entende de fato o propósito, entende que existe uma vontade de Deus em cima disso, existe um propósito, uma finalidade em cima disso. Então tá tudo certo enquanto a isso. é o que você acabou de falar, Dani, vontade de Deus. Amém. A gente sabe que ela é boa, perfeita, ela é É. agradável. Amém. E quando você é direcionado pela vontade de Deus, as coisas são muito mais tranquilas. Nosso Deus não é Deus de confusão. Se em algum momento aquilo ali começasse a gerar confusão, eu, eu iria retroceder, porque eu falei, isso não é de Deus. Amém. Mas as coisas de Deus se confirmam e traz uma tranquilidade, uma paz muito grande. E a Bíblia diz, né, pastor, que as bênçãos de Deus, ela enriquece, não nos Sim, traz dor ou não exatamente. constrangimento, né? Exatamente. Perfeito isso. Pastor, nós vamos iniciar o nosso terceiro bloco aqui e o último, Ok, beleza? beleza. Tem um tema específico: experiências espirituais transformadoras. Eu acredito que o senhor, quantos anos mesmo de ministério? Nós estamos indo agora para
13 anos, né? Como pastor, 13 anos. Mas no ministério já tem aí uns 30. É, o total, uns 30 anos de ministério. Como pastor. E eu acredito que tem experiências de sobra aí, né, para falar. Experiências espirituais é algo incrível. Então vamos lá. Qual foi aí a experiência espirituais mais marcantes da sua vida? Você fala assim, não, essa aqui me marcou. Embora o senhor já falou da experiência ali com o encontro verdadeiro com Deus, sim, essa de fato foi a maior experiência? Olha, Daniel, com o tempo a gente começa a refletir sobre o que é uma experiência com Deus. Perfeito. Alguns anos atrás, eu diria para você que a maior experiência que eu tive com Deus foi essa voz do Espírito Santo ao meu coração naquele dia que eu fiz a minha confissão de fé. Quando eu ouvi Deus falar ao meu coração, né, que nas noites em que eu molhava o travesseiro, Ele estava comigo. Sim. Mas hoje, diante dessa pergunta, foi quando eu comecei a ter um entendimento do que é a doutrina da graça. A maior experiência que eu tive e que eu tenho tido é com a palavra de Deus. Uau, perfeito. Talvez isso decepcione muitas pessoas, porque eu poderia falar de algumas épocas da minha vida, eu e minha esposa, a gente tinha experiências assim transcendentes de questões espirituais. Posso contar aqui um sonho que eu tive de coisas que Deus me mostrou anos atrás que estão acontecendo nos dias de hoje. Uau. Às vezes a pessoa, eu vi um anjo. Isso não. A maior experiência é quando eu comecei a entender claramente as doutrinas bíblicas, a doutrina da graça, a doutrina da soberania de Deus. Quando eu estava estudando e na faculdade, por muitas vezes eu começava a chorar compulsivamente e entender o que é a graça de Deus sobre as nossas vidas, esse favor imerecido. Oh, glória. E muitas vezes também chorei pedindo ao Senhor perdão porque tinha ensinado errado, porque tinha falado sem conhecimento, né? Às vezes naquele ímpeto de falar da palavra de Deus, você começa a fazer promessas que não estão na Bíblia. Meu Deus. Quantas vezes eu preguei e disse, olha, a sua vitória vai chegar hoje. Só que a Bíblia diz, ela não fala isso. Ela fala que o nosso Deus é soberano e Deus dá tudo no tempo dele. Eu não posso prometer algo, sendo que a palavra de Deus fala o contrário. Tremendo isso. Então, quantas vezes eu chamei as pessoas para ir para a igreja, por exemplo, assim, às vezes alguém vinha reclamar, olha, eu estou com problema financeiro e tal, olha, vai para a igreja que Jesus vai te abençoar. E às vezes a pessoa ia com problema financeiro e continuava, porque o problema dele era uma má administração dos bens que Deus dava a ele, uma série de outras coisas. Meu Deus. Eu estou precisando de arrumar uma namorada, uma esposa, vai para a igreja. E hoje eu tenho vergonha disso, porque nós temos que convidar as pessoas para vir para a igreja e dizer para ela, olha, vá para servir a Cristo, porque Jesus morreu pelos seus pecados. Aleluia. E você tem que fazer parte da igreja, né, de Cristo. Olha, você precisa congregar, você é um pecador, Jesus morreu no seu lugar. Então eu aprendi que por muito tempo eu ensinei errado. Porque às vezes a gente vai nessa vibe, né, do que é ensinado. E às vezes é uma emoção também, sim, né? Sim, sim. Então, assim, a maior experiência, eu falo isso, não é demagogia. É algo que realmente tem marcado a minha vida, o meu coração, tem me dado muita alegria quando você começa a estudar com mais profundidade a palavra do Senhor e começa a entender o verdadeiro ensino, o verdadeiro propósito da Igreja de Cristo aqui na Terra. Então, a minha maior experiência foi entender a doutrina da graça de Deus, esse favor imerecido. E essa parte, fala um pouquinho mais, pastor, para a gente sobre essa doutrina da graça, que eu acredito que muitas pessoas precisam entender isso. O que é de fato a graça? Um favor imerecido que nos atingiu. Como que o senhor chegou nessa experiência
porque eu acredito que foi o próprio Senhor que te instruiu e te direcionou para essa direção, para essa Sim. vibe. Então, assim, fala um pouquinho mais sobre essa graça, que eu acredito que tem muita gente que precisa entender sobre a graça. Porque tem muita gente que vai para a igreja, vai para bater um cartão, por Sim. exemplo. Ah, eu vou por isso, senão o pastor vai achar ruim porque eu não fui no culto. Tem muita gente que acontece, tem muito lugar que acontece isso. E quando as pessoas entendem que, de fato, a graça é o que nos tirou de um império de trevas e nos transportou para o reino da graça, fala um pouquinho sobre isso para nós. Pois é, Daniel. O que acontece? Todo o nosso conhecimento que nós vamos adquirindo realmente vem de alguém, é influenciado por alguém. Sim. Né? E quando você começa a estudar de uma forma mais profunda, mais atenciosa as Sagradas Escrituras, você passa a ter um conhecimento, vamos dizer, mais genuíno da própria palavra. Porque às vezes a gente vai absorvendo coisas que as pessoas falam. E aquilo passa a ser uma verdade nas nossas vidas. Por exemplo, muitas vezes eu ia para a igreja, assim, hoje eu vou para a igreja que eu quero receber algo de Deus para a minha vida. E quando eu comecei a estudar sobre a graça, né, que você começa a estudar ali as cartas paulinas, né, por exemplo, o livro de Romanos, você começa a entender que você não vai para a igreja para receber uma bênção. Você vai para a igreja cultuar a Deus. Você não vai para pedir, você vai para agradecer. É uma ação de graça. Sim, você começa a entender que o maior milagre não é você ver um paralítico andar ou um cego enxergar. Você passa a entender que o maior milagre que Deus pode fazer na vida de alguém, Ele fez nas nossas vidas, que é termos o nosso nome escrito no livro da vida. Aleluia. Então você começa a entender que o culto é um momento de você celebrar no sentido de agradecer a Deus. Então você não vai para a igreja para receber, né? Você vai receber a palavra, mas principalmente você vai agradecer a Deus. Então começa a mudar essa perspectiva que nós temos acerca de Deus, do que é o culto, né? Eu lembro que às vezes eu falava assim, na minha vida secular eu trabalho e tal e tal. Então você começa a dividir sua vida secular e vida espiritual. Entendi. Quando você começa a estudar a doutrina da graça, você entende que não existe isso. A sua vida é espiritual a partir do momento que você tem um encontro com Cristo. Perfeito. E você é cristão em qualquer lugar. Se você está trabalhando, né, então você precisa ser o melhor funcionário. Então, uma história de que certa feita um homem chega até Martim Lutero e fala com Martim Lutero, como eu posso fazer para viver uma vida para a glória de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado, né, na minha vida? Martim Lutero pergunta para ele, fala assim, olha, o que você faz na sua vida? Ele disse, olha, eu sou um sapateiro. E Martim Lutero diz para ele assim, olha, faça o melhor sapato e venda pelo preço mais justo. Você estará glorificando a Deus. Uau. Então, o que nós aprendemos com isso? Que como cristão, nós precisamos viver uma vida realmente dentro da palavra do Senhor. Tudo aquilo que nós formos fazer deve ser para a glória de Deus. Glória a Deus. Quantos cristãos, às vezes, vivem uma vida sem sentido? Alguém já me perguntou, Daniel, uma pessoa que se diz cristão, pastor, qual que é o sentido da vida? Para que nós vivemos? Eu disse para ele, eu falei assim, olha, pelas Escrituras, começando em Gênesis, Deus criou os céus, a terra, os luminares, né, os animais marinhos, selvagens, a parte seca, a parte molhada, criou o homem, depois criou a mulher, e tudo que ele fez foi para a glória dele. Então, o sentido da vida é viver uma vida para a glória de Deus. Uau. Esse é o sentido da vida. Né? O próprio Cristo, Paulo, fala que ele morreu na cruz do Calvário. Nós falamos, né, que ele morreu para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Sim, é verdade. Mas Paulo diz que ele morreu para a glória do Pai. Então, tudo é para a glória de Deus. Né? Você está aqui no seu programa, que isso que você está fazendo aqui seja para a glória de Deus. Como marido, né, o seu relacionamento com a sua esposa tem que ser para a glória de Deus. Aleluia. Como pai, seja como patrão, como funcionário.
Então, a graça, essa graça, esse favor imerecido, ele entra no nosso coração e ele reverbera de tal forma que você sente tão agraciado por Deus que você quer viver essa vida para a glória dele. Aleluia. Então, é graça. Isso tira também um peso muito grande nas nossas vidas, porque tem gente que está pagando um preço até hoje. Às vezes é muito comum dizer, pastor, eu estou pagando um preço de oração, estou pagando um preço disso, pagando um preço daquilo. E tem cristãos que vivem uma vida perturbada. Eu estou lutando com o inimigo, eu estou na luta, eu estou na guerra, estou isso, estou aquilo, estou não sei o quê. E eu vejo isso e falo, Senhor, mas e a graça e o favor imerecido? Jesus já pagou o preço. Quando você entende isso, você levanta os ombros, porque sai um peso de entender que Deus ele dirige a nossa história, o preço já foi pago. O que nós precisamos agora é viver uma vida para a glória dele. Não quer dizer assim, Deus já fez tudo, eu não tenho que fazer nada. Não, você tem que viver uma vida para a glória de Deus. Então, literalmente, uma vida de alinhamento, né? Exatamente, uma vida de temor, né? Mas também uma vida de confiança. Eu não posso estar aqui hoje, Daniel, falando, né, das benécias que a cruz de Cristo nos oferece, que é essa graça maravilhosa, esse favor imerecido, porque era para nós termos morrido, né? E Deus enviou o seu Filho unigênito, o único da espécie, para morrer no nosso lugar e nos dar a vida eterna. Olha só que coisa maravilhosa. As coisas que as pessoas aí fora, o mundo mais teme é a morte, e para nós é um veículo para casa. Morrer para nós é estar com Cristo eternamente. Aleluia. Então, quando nós entendemos a doutrina da graça, você muda essa mentalidade. Então, você não vive uma vida estressada, uma vida cheia de... né? Porque às vezes a pessoa diz que é cristão, mas é uma pessoa que murmura o tempo todo, que reclama de tudo, que está insatisfeito com tudo. Ele não conheceu essa doutrina. Ele não conheceu Jesus verdadeiramente. Não vive a graça. Não vive a graça, ele vive a perturbação, ele vive os problemas deste mundo. Né? Então, assim, se fôssemos adentrar mais teologicamente, a gente precisaria de muito mais tempo, mas de uma forma, uma síntese bem, né, vamos dizer, didática, para as pessoas poderem entender de forma mais clara, é essa confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Perfeito, pastor Adimar. Estamos muito felizes com o seu comentário a respeito dessas experiências transformadoras. E, de fato, a graça, ela é transformadora. A partir do momento que a pessoa consegue entender, de fato, o que é a graça, ali existe uma transformação. Sim. Então, é essa recomendação. Entenda a graça para viver o propósito. É isso, Dani, porque olha só, viver uma vida na presença do Senhor não pode ser uma utopia na vida do cristão. Aleluia, ou a gente é cristão ou não é. Ou a gente serve ou não serve. Quem fica nesse meio termo fica vivendo uma vida perturbada. E a gente precisa se achegar ao Senhor. Esse conhecimento, né, como nós falamos no início, conhecimento é uma intimidade com o Senhor. Sim. E a gente precisa cada vez buscar essa intimidade, porque é essa comunhão diária que nos fortalece. E aí a gente não vive nessa perturbação. Pastor, mas temos aflições? Sim, temos aflições. Mas são aflições que você coloca diante do Senhor. Você deposita ali. Quantas pessoas hoje sofrem de ansiedade, de depressão? Por quê? Porque não consegue colocar diante de Deus e descansar. Né? A própria psicologia, ela explica essa questão de colocar para fora como chama de cartaz, que é o início de um processo de cura. E é isso que nós temos que fazer com Jesus. Não é sair contando os nossos problemas para todo mundo, Sim. mas dobrar os joelhos e falar com o Senhor detalhadamente aquilo que você está sentindo, o problema, aquilo que te preocupa. Às vezes, Daniel, muitas vezes eu já fui para a presença do Senhor. Para a presença do Senhor a gente está todo o tempo. Deixa eu corrigir aqui. Para a oração, Sim. Com o coração entristecido, com muitas preocupações, com muitos problemas. Sim. E em muitos desses encontros de oração com o Senhor, eu fui ali com lágrimas, com soluços, mas saí dali, rapaz, renovado, revigorado e fortalecido. Amém. E a gente tem que entender essa dependência, essa intimidade com Deus.
né, de colocar diante do Senhor e descansar. Amém. Então, sempre quando eu saio daquele momento ali de intercessão, de oração, eu saio alegre, eu saio feliz. Por quê? Porque eu falei com meu Pai. Amém. Né? A oração do Pai Nosso é algo tremendo. Amém. Tem gente que tem Deus lá, aquele Senhor longe dele, né? Mas a gente, quando vai para a oração, a gente diz, Pai Nosso que estais nos céus. Amém. Isso é maravilhoso. Estou contando para o meu Pai as minhas dificuldades, os meus problemas, e tenho a confiança de que Ele vai estar, de alguma forma, me dando sabedoria, né? Me dando alívio. E se for da vontade dele, operando ali, né, um sinal miraculoso, um milagre, uma intervenção, se for da vontade dele. Porque se não for também, nós vamos passar de forma muito tranquila. Literalmente, a oração continua sendo a chave da vitória, né, Sim. pastor? A oração com sabedoria. Por quê? Porque Deus não é o gênio da lâmpada. Tem pessoas que montam uma oratória para Deus. Não. O tipo de oração da graça é essa do Pai Nosso. Exatamente. Tem pessoas que impõem essa a conversa, voz, né? Deus meu! Essa conversa, essa intimidade. Essa é a melhor oração. Aleluia, por É quando isso. você abre o coração e sente ali essa intimidade de um Pai que está próximo. Entender a graça é isso, é entender o que Jesus conquistou. Que programa, cruz do Calvário, pessoal! né? É você poder fazer como o escritor, né, aos Hebreus diz, que nós devemos entrar com ousadia no Santos dos Santos. Tremendo né? isso. E essa ousadia é justamente essa intimidade, né? Você tem que ser ousado nessa intimidade com Deus. Aleluia, né? por isso. Amém. Pastor, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Vai já? Tá, já. Passa rápido, né? Mas olha aqui, tem uma pergunta incrível aqui. E assim, ó, de fato é uma recomendação. Que conselho o senhor daria para aqueles que se sentem que têm um chamado pastoral, ministerial, mas tem medo de seguir ou de executar algo? Qual que seria a orientação para estes? Olha só, hein? Essa é a pergunta muito importante. Essa resposta aí vale milhões. Ó, já prepara o corte, viu, pessoal? Olha só, Daniel, primeira coisa, é um projeto pessoal ou é um chamado de Deus? Ter esse discernimento é muito importante. Então entra o discernimento aí. Exatamente, porque às vezes a pessoa quer ser um pastor, porque é um projeto pessoal. Ele poderia ser um excelente diácono, mas ele quer ser pastor. Entendi. Ele poderia ser um excelente professor de escola dominical, mas ele quer ser o pastor. Por isso a gente vê tantos escândalos, porque são pessoas que não são vocacionadas, não são chamadas por Deus para esse ministério, mas querem ser. E como faz nesse caso? Isso aí é o quê? É um projeto pessoal. Entendeu? Ele quer ser. O eu quero. Eu, né? O ego em mim, que é o eu. Quando nós somos vocacionados, em grande parte a gente nem quer ser. Eu relutei. Porque eu entendo a responsabilidade que é. Deus irá nos cobrar. Ser líder é uma responsabilidade muito grande. Muitas pessoas se inspiram na gente. Em pessoas que vai levar ali ao pé da letra aquilo que a gente falar, aquilo que a gente ensinar. Entendi. Então é uma responsabilidade. E eu lembro que eu orei muito e pedi muito a Deus para ter misericórdia da minha vida. E quando eu tive essa certeza, então eu fui me preparar. Então, ter a convicção do seu chamado, que não é um projeto pessoal, mas é um projeto de Deus para a sua vida. A outra coisa é se preparar. Não há como você, querido, ser um pastor sem dominar bem as doutrinas bíblicas, conhecer bem a palavra de Deus. Tremendo isso. É necessário ter uma vida de oração, ter uma vida ética, moral, pautada pelas Escrituras. Nós não podemos ter, infelizmente, como às vezes a gente tem, pessoas com desvio moral, pessoas com uma série de problemas e quer ser pastor e vai ser pastor e vai, infelizmente, envergonhar o evangelho. É o que está mais acontecendo, né? Justamente por isso.
E assim, a gente entristece de ver que líderes, porque geralmente essas pessoas, elas não se autoproclamam pastores. Elas geralmente não são, vamos dizer assim, intituladas apenas. Alguém as ordena, né? Porque Entendi. pastor é ordenação, né? Uhum. Apesar que hoje usa-se muito falar ungir a pastor, né? Na verdade, a Bíblia fala, quando fala de ungir, em duas questões, né? Eu vou levantar uma polêmica aqui, que é o enfermo e o rei. Né? O resto, quando Paulo ali começa a selecionar ali na igreja primitiva, os apóstolos começam a separar os homens para servir a igreja, né? O que a gente vê ali é ordenação. Ordenação. Né? Então, essas pessoas, elas são ungidas ou ordenadas por alguém. Então, para mim, ordenar alguém a pastor, eu vou te falar, Daniel, eu sou muito criterioso. Uhum. Tanto isso que eu não fiz até hoje. Eu até hoje não ordenei nenhuma pessoa a ser pastor. Entendi. Porque é uma responsabilidade. Tem pessoas que deixaram de andar comigo por isso. Porque queriam e eu disse, não tem, você não está preparado. Porque eu não quero carregar essa culpa. Entendi. De ordenar alguém ao pastorado, que é algo tão importante, de uma responsabilidade enorme, uma pessoa que não está preparada para isso. Então, quando hoje eu vejo, mas teve um escândalo ali, pastor fez isso, pastor fez isso, você nunca foi pastor. Porque o pastor levantado por Deus, vocacionado, que se prepara para ser pastor, ele vai viver uma vida para a glória de Deus, o seu ministério será para a glória de Deus, vai impactar a vida de muitas pessoas e ele vai ser pastor e servir o Senhor até a morte. Glória a Deus por isso. Então é algo muito sério, muito sério. A pergunta, sim, quando se surge essa questão, a pessoa tem dúvidas desse chamado, você acha que falta uma orientação pastoral, da onde que ela se reside, ou o próprio discernimento mesmo, daquele impacto, uma preparação dela espiritual para realmente entender que aquele chamado é o chamado dela? Que o senhor pensa sobre isso? Olha, eu acho que a dúvida vem muito pela falta de conhecimento. Entendi. Eu acho que, em primeira coisa, eu acho que uma pessoa vocacionada... ela já sabe o que quer? Não, eu acho que ela sente no coração e ela já começa a se preparar. Uhum. Ela já começa a estudar a Bíblia. Então, não há como a pessoa falar assim, eu tenho um chamado, uma vocação, e ele não tem domínio do conhecimento das Escrituras. Né? Há um tempo atrás, um jovem me procurou, eu atendi lá na igreja, ele disse, pastor, eu estou com muita dúvida sobre o meu chamado, eu estou pensando em desistir. E eu fui conversar com ele, e deixei ele falar, falei assim, então me fala sobre você, quem é você? E ele começou a falar e tal, e eu falando das Escrituras, eu percebi que ele não tinha conhecimento bíblico. Então, assim, a questão da dúvida é uma insegurança de você não ter o conhecimento. Porque uma pessoa que é vocacionada, é chamada, já é uma pessoa que se prepara desde o início. E ele entende, e ele se prepara. Então, pode haver aí outros casos, às vezes uma insegurança no sentido, eu sinto vocacionado, mas eu vejo que é uma responsabilidade muito grande. Sim. Mas, na maior parte das vezes, as dúvidas é por falta de conhecimento. É porque, às vezes, ele quer aquilo, mas ele não se preparou. Aí ele fica em dúvida, ele fica, vou abrir mão, nem tal, aquela coisa toda. Mas é falta de conhecimento. Entendi. É falta de conhecimento. Como eu te disse no início, eu relutei pela responsabilidade. Falei, Senhor, eu quero ficar no banco, né? Eu quero... Mas eu percebia cada vez mais o Espírito Santo me cobrando, né? Então, tanto que, como diácono, eu já pregava na igreja. Entendi. Né? Então, já estava ali familiarizado com aquele ambiente. Né? E o que eu fiz foi o quê? Me preparar para isso. Se capacitar para isso, né? Exatamente. Perfeito. Pastor, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra ter o senhor aqui com a gente nesse programa da Dancast. E
nessa base espiritualidade que a gente temos aqui, é sempre importante a gente frisar a parte espiritual de cada assunto, de cada abordagem que a gente vai ter aqui. E para nós, assim, foi um sucesso total trazer o pastor Adimar aqui. Pastor, só tem um minuto para poder falar aí, convidar a galera aí para o culto da sua igreja, como que ela chega lá, como que é, qual que é o endereço, se redes sociais quiser deixar. Ótimo. Primeiro agradecer, né, a Daniel e a sua equipe, né, pelo privilégio de poder estar aqui com vocês, de ver esse projeto, né, nascendo. Glória a Deus. Né, e oro para que o Dancast seja aí um sucesso. Amém, nós recebemos. E seja para a glória de Deus. Amém. Né, em nome de Jesus. Bom, diante disso tudo que foi falado aqui, da espiritualidade, né, que é algo muito importante, eu espero que esse tempinho nosso aqui, né, possa contribuir para a reflexão e para o crescimento de todos aqueles que vão, né, poder assistir, poder refletir sobre o que nós falamos aqui. Eu agradeço a oportunidade. Amém. E eu sou servo do Senhor, eu estou servindo a Cristo, né, na igreja de Cristo. Outro dia alguém falou assim, pastor Adimar, onde é a sua igreja? Alguém falou assim, pastor Adimar, eu vou na sua igreja. Eu falei, não vai não. Ele falou assim, por quê? Porque eu não tenho igreja. A igreja é de Cristo, eu sirvo ali na primeira igreja batista do Betânia, aqui na Rua Canoas, 289. Nós temos culto na quinta-feira, né? Começa às 19h30 com meia hora de oração. Uau. E às 20 horas começa o louvor, a ministração da palavra, né? Temos o culto também no domingo às 9 horas da manhã e às 19. E às 10h15 nós temos a nossa escola dominical, né? Estamos ali para servir a igreja. É um ano muito importante para nós, né? Nós vamos estar comemorando agora no dia 30 de março 48 anos. O nosso projeto para os próximos anos é se tornar uma referência como igreja, né? Estamos também com o projeto de abrir o seminário, queremos que a igreja seja cada vez mais inserida dentro da comunidade, queremos servir a comunidade do Betânia, né? Com a pregação da palavra e com aquilo que a igreja possa, né? Servir, acolhendo as pessoas, aconselhando, servindo a comunidade. Tudo isso para a glória de Deus. Amém. Pastor, muito obrigado pela oportunidade de te receber. Seja Amém. Muito bem-vindo. Eu acredito que vamos ter outras oportunidades para que o Senhor possa vir e trazer essa palavra branda que, de fato, alivia tanto aí as tristezas e as dificuldades do coração de pessoas. Iniciamos com oração, vamos terminar com oração. Amém. Amém. Vamos agradecer ao Senhor. Amém. Pai Santo que estais nos céus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Eu louvo o Senhor por esta oportunidade e peço ao Senhor que estas palavras, tudo aquilo que foi falado aqui na presença do Senhor, possa fazer as pessoas refletirem, possa servir, ó Deus eterno, de fortalecimento da fé, da esperança em Cristo Jesus no coração de cada um que assistir esse podcast. Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que o teu Santo Espírito possa ir de encontro a cada um, aquelas vidas que neste momento estão questionando a sua fé, está passando por lutas, por dificuldades, que essas palavras que foram faladas aqui possa servir de alento a cada coração. Deus, tudo isso é para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Amém. Pastor. Fiquem ligados para o próximo programa da Dancast. Vamos trazer aqui novidades exclusivas para vocês. Acompanhem as nossas redes sociais, os nossos principais canais aí, que é o canal do YouTube também, aqui que vai ter muita novidade aí para vocês nos próximos dias, nos próximos capítulos. Até mais, pessoal. Obrigado.